Irmãos, vamos então abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 1. Capítulo 1 da carta aos Efésios. Vamos usar esse texto para falar do tema desse domingo, que é a eleição incondicional ou definida, como alguns gostam de nomeá-la. Vamos ler primeiro o texto, a partir do verso 3 até o 14. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação, que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Amém. Pai, nos ajude nessa manhã a comunicar a tua palavra a esses irmãos, aqueles que poderão assistir pela internet depois. Queremos, Deus, que o teu Espírito possa quebrar toda a resistência do nosso coração para ouvirmos somente a sua voz. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos dar continuidade. Esse é o quarto e penúltimo tópico, dessa série que nós estamos nela. Falaremos, então, sobre a eleição. É um tema, como o Igor já tinha anunciado aqui na semana passada, um tema bem difícil de ser tratado, e não por ser difícil de admitir que ele esteja na Bíblia, porque tanto arminianos quanto calvinistas não têm dúvida sobre a eleição e de que a eleição é um termo que está nas Escrituras, é um termo que aparece e que traz muitas controvérsias, não porque seja difícil de compreender isso, mas porque a nossa insistência está em não aceitar em quais bases Deus faz essa eleição. Basicamente é o que eu quero dizer essa manhã. Nós vamos ficar por aqui, poderíamos dizer muitas coisas sobre a eleição, como ela se dá, sobre a vontade de Deus. Mas o meu foco nessa manhã é trazer para os irmãos, com base nesse texto que nós lemos, quais são as bases da eleição divina. O que eu estou chamando de base? Por que Deus elege alguns e por que Deus rejeita alguns? Porque uns são para a vida eterna e outros são para a condenação eterna. Como no texto que nós lemos aqui em Mateus, capítulo 25. Essa é uma dúvida que nós tentaremos responder, obviamente. Todas as discussões, elas passam por critérios filosóficos, mas havemos de convir que também há um fator emocional
muito forte, principalmente quando alguém ligado a nós perguntamos assim, mas será que Deus não vai salvar aquele fulano? Será que Deus não vai salvar as criancinhas? Será que Deus não vai salvar as pessoas boas desse mundo? E etc. E é claro que tem um elemento emocional muito forte envolvido nisso. Há pelo menos 3 caminhos pelos quais nós poderíamos caminhar. Um deles eu já vou rejeitar de cara, que é o caminho primeiro, né, e a pergunta mais frequente. Então, Deus, ele não salva as pessoas boas? Né? E essa é uma ideia antiga, é uma ideia que foi largamente discutida na tradição cristã. Quem deu início a essa discussão, um sujeito chamado Pelágio, né, e ele pregava isso. Né? As pessoas são salvas com base nos seus méritos, nos seus comportamentos, e se elas tiverem boas atitudes, elas serão salvas, com certeza. Nesse primeiro ponto, nós não concordamos em espécie alguma, não tem jeito de concordar com isso, haja visto que nós vamos expor daqui em diante. As 2 outras perguntas que surgiram no decorrer da história são assim, será que como Deus elege? Com base numa presciência, numa previsão daquelas pessoas que seriam salvas lá no futuro, né? E quem crê desse jeito argumenta que Deus elege as pessoas com base na sua presciência, como afirmam os arminianos. E nós, né, os calvinistas, o time dos terríveis, né, os terríveis, nós afirmamos que Deus elege com base na sua soberana vontade. Deus elege quem é capaz de exercer, quem não é capaz de exercer fé por si só. Deus não elege com base em critério nenhum, segundo os calvinistas. É claro, meus irmãos, que nós ensinamos aqui que a fé e o arrependimento são elementos essenciais para a salvação. Não há dúvida sobre isso. E nenhum arminiano e nenhum calvinista discorda sobre esse ponto. Mas a pergunta que nós devemos fazer hoje é a seguinte: esse livre-arbítrio, essa capacidade que o homem tem de exercer fé em Jesus, ela é fruto do arrependimento e da fé? Ou ela é produzida pelo Espírito Santo? É isso que nós queremos discutir nessa manhã. Porque se ela é fruto do livre-arbítrio, então ela é a causa da eleição. Se você é salvo porque você é livre para escolher, então a sua liberdade é a causa da sua salvação. O que nós queremos dizer nessa manhã é que, se isso é obra do Espírito Santo, então a eleição é o efeito. A eleição é a consequência de Deus ter te escolhido. Basicamente isso que nós vamos dizer aqui nessa manhã. E hoje eu estou deixando bem claro, né? Porque da última vez que eu preguei, parece que eu não deixei tão claro assim os pontos iniciais. Então nós vamos partir do princípio que a eleição é uma doutrina que é parte de um compêndio muito maior, né, de conceitos que tratam sobre a soberana vontade de Deus. Não somente a eleição quanto à nossa salvação, mas também que Deus é Deus porque Ele determina tudo o que Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer. Deus decide tudo o que acontece agora, que aconteceu no passado, que vai acontecer no futuro, e nada acontece por acaso. Absolutamente nada. Deus conhece todas as coisas, Deus sabe tudo. Deus sabe, como diz o Salmo, até aquele fio de cabelo que cai da sua cabeça, inclusive o número dos cabelos da sua cabeça. Deus sabe e conhece quantas são as estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Então é sobre esse Deus que nós queremos falar. É sobre a soberana vontade de Deus. É claro que quando nós tratamos desse assunto, nós precisamos, né, reconhecer que há um contraste entre essa soberania divina e a liberdade humana. É muito fácil ler os textos bíblicos, e hoje eu vou ler alguns, mas quero me focar nesse. Reconhecer que a Bíblia, meus irmãos, ela dá a entender, né, em muitos textos, que eu vou citá-los aqui nessa manhã, que Deus não escolhe homens por causa da sua competência.
Deus não escolhe os homens por causa das suas habilidades, do que eles são capazes de fazer. Muita gente acha que essa doutrina é uma doutrina dura. É uma doutrina que força as pessoas a fazerem a vontade, né, de Deus. Né? Aquilo que a gente brincou aqui na última vez que eu preguei, né? Nós somos ou não somos a tal da marionete na mão de Deus? Então, quando você olha para Deus, do ponto de vista da sua autonomia, você tem que reconhecer que não quer que ninguém dê ordens na sua vida. E muitas pessoas vão a esse texto exatamente nessa intenção, nesse sentimento. Será, então, que eu não posso fazer nada? Será que eu não posso escolher nada? Será que eu não posso pecar agora? Será que eu não posso matar alguém agora? E essas perguntas surgem quando a gente está falando da eleição. Quero te dizer nessa manhã que aqueles que estão destinados ou predestinados a ir para o inferno, eles vão para lá satisfeitos, porque não há nada que os agrada mais do que rejeitar um Deus trino. Você já deve ter visto alguém assim. Já viu aquela pessoa quando você vai no leito do hospital e você fala, eu quero orar por você. E aí depois daquela oração, você tomara que Deus me levante, porque se Ele me levantar daqui, eu vou fazer coisas piores que eu estava fazendo ainda, né? Então as pessoas, isso é comum de se ouvir. Conheço pessoas que foram cristãs e hoje, quando falam o nome de Cristo, elas cospem no chão. Porque não reconhecem Jesus como o Senhor das suas vidas. Conheço pessoas assim. E você vai me dizer que elas não estão fazendo isso livremente? Não estão fazendo porque querem fazer? Vai me dizer isso? Você tem coragem? E se você olhar para você, olhe para dentro de você mesmo, você tem coragem de dizer que você ama a Deus ao ponto, né, de não fazer mais nada na sua vida e só dedicar a sua vida a Ele? Quem de nós aqui é capaz de resistir às provações, aos pecados, e não se entristecer, e não colocar Deus em dúvida? A gente precisa ser honesto para enfrentar essa doutrina, porque isso trata de nós. Não trata só do outro, não trata só de quem não vai ser salvo. Não trata só daqueles que Deus rejeitou, e aí eu fico tentando justificar a Deus, porque Deus, né, afinal de contas, Ele está sendo injusto, porque Ele me escolheu, eu sou tão bom, né, e não escolheu aquele outro que é melhor do que eu. Esse é o problema, não reconhecer quem você é, quão distante de Deus você está sem Jesus Cristo. Só há um jeito de se aproximar de Deus, meus irmãos, é através de Jesus, é isso que Paulo vai dizer para nós aqui. Sem Cristo, você está afastado da comunidade desses que Ele elegeu, desses que Ele chamou para serem filhos, para estarem com Ele. Sem Cristo é simplesmente impossível, não há possibilidade de aproximação. Somos inimigos, estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Sobre esse aspecto, eu queria te convidar a refletir nesse texto, pensando na eleição como uma obra da Trindade. E quando eu fiquei lendo esse texto durante a semana, e me ocorreu, se você der uma olhadinha na sua Bíblia, vou voltar nisso, perceba que Paulo constrói o seu argumento numa base trinitária. Aí no versículo 3, ele vai dizer, bendito seja o Deus e Pai. E ele conclui esse trecho, olha que interessante, dizendo assim, Deus fez essas coisas, que eu vou dizer daqui a pouco, tudo isso, versículo 6, para o louvor da glória da sua graça. E aí no versículo 6 ele começa a dizer que nós conquistamos no amado, Jesus, e ele começa a descrever a obra de Jesus. Nele temos a redenção, parará, 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 até chegar no versículo 13, no versículo 12, tudo que Cristo faz tem uma finalidade, sermos para o louvor da sua glória. E aí no versículo 13, lá no finalzinho, ele vai dizer que nós somos selados pela promessa no Espírito, o Espírito da promessa. Para quê? Também no versículo 14, para o louvor da glória de Deus Pai. Ou seja, o que Paulo está dizendo para nós é que a eleição é uma obra trinitária. A eleição é uma obra que Deus realiza com tudo que Ele é.
O Pai, ele escolhe pecadores dentre indivíduos absolutamente indesculpáveis, como nós. E aí o Filho, ele concorda em fazer toda a vontade do seu Pai e adota, ele salva essas pessoas para fazerem parte da sua família. E o Espírito Santo testifica essa verdade, selando essa verdade no seu coração para a eternidade. Ele te dá certeza, como diz Paulo aqui, ele é a garantia de que essas coisas são verdade. É o Espírito, ele é o penhor, ele garante que toda a obra de Deus na história é para fazer Cristo glorificado, convergir em Cristo todas as coisas, como a gente vai ler aqui. A Trindade torna Jesus Cristo a finalidade da salvação. Fora de Cristo não há ninguém que pode ser salvo. É isso que a Bíblia está afirmando. Então é a obra da Trindade. Fica claro nesse texto. Na verdade, eu gostaria de pregar só o versículo de 3 a 6, que é o trecho propriamente dito. Mas depois que eu vi essas coisas, eu decidi estender até o versículo 14 para continuarmos falando da eleição na Trindade. O que Paulo vai fazer aqui nessa carta, meus irmãos? Essa é uma carta que foi escrita quando Paulo estava preso em Roma, e Paulo queria consolar os irmãos lá em Éfeso. E é interessante que ele começa essa carta demonstrando o interesse dele. Isso é muito importante entender um pouco do contexto. O interesse de Paulo é demonstrar que a igreja de Jesus, esses que estão eleitos, esses que foram adotados na Trindade, eles são parte desse propósito eterno de Deus. É para a igreja. Paulo quer consolar a igreja com essa mensagem. Isso é muito importante e muito significativo. E não é por acaso que ele usa essa narrativa trinitária, porque ele quer consolar os irmãos, mostrando para eles que a obra de Deus, ela é de eternidade a eternidade. E Deus vai executar isso na sua ontologia, naquilo que ele é. Pai, Filho e Espírito Santo. Em todos os tempos. Essa é uma verdade que não pode ser negociada. Porque o fim, a finalidade dessa relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo é eleger pessoas, é trazer pessoas para junto do que Deus é. É te acolher no seio do que Deus é. Você passa a não ser só criatura de Deus, agora você é filho de Deus. Deus te dá um nome, como diz lá em Apocalipse. Deus, ele muda a sua identidade, ele faz você nascer de novo, para participar com ele do que ele é. É isso que o Espírito garante para nós. É isso hoje, 2000 anos depois da cruz, nós continuamos crendo e testificando que isso é verdade. Continuamos vivendo em santidade, continuamos insistindo com essa bobagem, né? Que algumas pessoas dizem, como pode, em pleno século XXI, alguém se dizer cristão? É verdade, é uma boa pergunta. Não é que alguém inteligente, né, que fez doutorado, pode falar que é cristão? Não é? Como é que alguém pode dizer isso? Porque isso não é obra sua, meu irmão. É por isso. É porque não interessa o que nós fazemos, Deus vai continuar fazendo isso na história. Lembra que nós falamos aqui? Não interessa quem não foi. Romanos capítulo 9. Se Deus chamar, a importância que nós damos, então, é ao chamado. O que nós priorizamos, 2000 anos depois de Jesus, é o chamado, a vocação. Não depende de capacidade intelectual, depende de responder à voz de Deus. Senão, os irmãozinhos lá da roça não seriam salvos, né? Nada contra os doutorados, tá bom? Não olhe para mim com cara feia. Não é isso que eu quero dizer. É que isso também não é um critério. O critério é Deus dizer no seu coração que você é filho, que você participa da família dele. Então, Paulo vai começar dizendo aí, olha, como aquelas orações. Quando eu li isso aqui, eu lembrei daquelas orações, né, Igor, judaicas. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, né? Paulo parece que começa assim.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Parece que ele nem pega fôlego, né? Quase cantando mesmo aqui. Ele devia estar com um sidur na mão. Que nos abençoou, né, com toda sorte de bênçãos espirituais. Versículo 3. Demonstrando com isso, meus irmãos, que Deus é soberano na história e os seus atos não dependem absolutamente de nada. O que Deus fez no passado, e se você olhar para o texto, todos os verbos estão no passado mesmo. O que Deus fez lá na eternidade, no passado, tem um efeito na vida das pessoas hoje. Tem um efeito naquele que foi alcançado por esse chamado. E Deus te abençoou com toda sorte de bênçãos. Que bênçãos? Paulo podia ter falado de infinitas bênçãos. Já viu? Na minha época tinha lá as caixinhas de promessa, né? Quem nunca tinha uma caixinha de promessa em cima do... Né? Aí são mais de 4.000 promessas, né? Aí você tirava uma por dia, ficava lendo. É isso, são mais de 4.000. São muitas. São infinitas. E Paulo nem está falando delas. Paulo podia ficar descrevendo aqui mais de 4.000. Ele ia gastar, sei lá, quanto de pergaminho para escrever quantas são. Mas olha o que ele diz. Essas bênçãos foram realizadas em Cristo. É isso que importa. De todas as bênçãos que Deus pode e quer te dar, ele destaca duas, dizendo que essas duas são obra realizada por Jesus Cristo. Ele te abençoou com bênçãos espirituais, está aí na sua Bíblia. E ele vai destacar essas duas bênçãos espirituais. Versículo 4, a primeira. Nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Querendo você ou não entender, essa é uma bênção espiritual. A eleição é uma dádiva que Deus dá para aqueles que Ele chama. E o fato de Paulo estar dizendo que Deus te elege antes da fundação do mundo, significa, com certeza, que essa é uma prova da incondicionalidade dos atos de Deus. Deus é o único que é totalmente livre para escolher e determinar todas as coisas. Deus é o único que pode escolher livremente. Por quê, meus irmãos? Porque uma graça, quando ela não é livre, ela não é graça. Ela é troca. Ela depende de algum mérito. Se Deus exigisse alguma coisa em troca, isso não é graça. Isso não seria graça. A graça é totalmente livre. A graça é totalmente despojada de qualquer interesse. A graça é um presente que é dado sem fazer conta de quem você é, do que você fez. Não interessa. Não interessa. Deus não quer saber disso. É isso que Paulo está dizendo. Por isso que a graça é incondicional. Antes, lembra lá, Romanos capítulo 9, versículo 11? Antes mesmo dos gêmeos terem nascido, eles não tinham feito nada. Paulo diz desse jeito, não tinham feito nada. Não tinham pecado, não tinham nem nascido ainda. Mas Deus já havia escolhido. Deus já havia determinado o destino desses dois. O que a Bíblia deixa muito claro, e isso você precisa entender nessa manhã. A Bíblia não deixa claro qual é o critério pelo qual Deus elege. Não tem. Isso está lá na intimidade da Trindade. Deus não deixa claro. Embora nós saibamos que existe um critério. Deve existir. Com certeza existe um critério. Mas a Bíblia se cala. A Bíblia não nos diz nada sobre esse critério que Deus usou. Se era mais bonitinho, se era mais gordinho, se era assim, se era assim, se era assado. Não fala. Não tem isso lá. De jeito nenhum você vai encontrar isso na Bíblia. E arminianos e calvinistas concordam sobre isso. Esse critério não está descrito na Bíblia. Mas agora, meus irmãos, com base nesse verso, o finalzinho dele, se Deus nos elege, essa eleição tem uma finalidade, que é sermos santos e irrepreensíveis. Se por um lado Deus não declara os seus critérios para salvar,
ele deixa muito claro os critérios que ele não usa para eleger. Isso é muito claro na Bíblia. Deus não usa o critério do mérito, por exemplo. Deus não usa o critério da moralidade, dos comportamentos, não interessa. Deus não usa o critério da sua presciência. Deus não usa o critério da fé. Não é a fé que você tem que determina se você é salvo ou não. Isso a Bíblia é muito clara. E a Bíblia também é clara em dizer que quando você recebe esse dom gratuito de Deus, isso tem um propósito. Está aí, ó. A eleição é para sermos santos e irrepreensíveis. A razão pela qual Deus está elegendo é para reunir em torno de Jesus pecadores que nem eu e você. Pecadores que não tinham mérito nenhum, mas foram salvos pela graça e pela obra de Jesus foram conduzidos à família de Deus. Está lá em Romanos. Propósito eterno de Deus é ter filhos semelhantes a Jesus. Romanos 8, 28 e 29. Se você é chamado para ser povo de Deus, isso é muito importante retomar aqui essa ideia que vem desde quando elege Israel. Sabe como Deus chama Israel? Deus chama Israel de meu povo particular, peculiar. O propósito de Deus é declarado lá na eternidade, para um povo, está lá em Êxodo, capítulo 19, 5 e 6. Tito confirma essas mesmas palavras. Nós somos um povo particular, propriedade particular de Deus. Do mesmo jeito que Pedro também vai dizer, vocês são raça eleita, 1 Pedro 2,9, né? Nação santa, povo adquirido, exclusivo de Deus. É assim que Deus está chamando essas pessoas. Lá em Colossenses, Paulo fala, esse povo foi chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. É claro, meus irmãos, que esses textos todos não estão tratando de pessoas perfeitas, está tratando de nós. Totalmente depravados, como já foi pregado aqui, totalmente indignos, indesculpáveis, segundo o próprio Paulo. Gente em quem não há nenhum tipo de mérito para ser salvo. Para ser salvo, para estar na família de Deus. E isso não deveria te causar estranheza, porque você é parte da família de Deus. Sabe quais pessoas que questionam essa doutrina? Infelizmente, isso existe em meios arminianos e em meios calvinistas. Infelizmente. Essas pessoas que, ao se depararem com essas doutrinas, o máximo que elas sabem sobre calvinismo é o seguinte: então salvo para sempre. Então quer dizer que a salvação não se perde. É o máximo que a pessoa sabe sobre o calvinismo. Inclusive, ela não sabe nada sobre Deus, sobre a soberana vontade de Deus. E esse é um dos motivos pelos quais calvinismo é sinônimo de heresia, de maldição, de praga, né? Você quer chamar alguém de calvinista, de endemoniado, você troca, calvinista. Ou então puritano, eu lembro disso. Uma vez eu estava pregando, e aí o sermão parece que ficou meio indigesto. Aí o irmão falou, mas você é muito puritano. Eu falei, que elogio. Que bom, porque os puritanos, quando liam essas doutrinas, né, na época eu fiquei ofendido, eu confesso. Mas os puritanos, depois que fui conhecer a vida deles, eles entendiam, eles falavam assim, essas doutrinas só pode ser de Deus, porque um ser humano não ia criar um negócio para depor contra ele mesmo. As doutrinas da graça são tão de Deus, tão divinas, porque um ser humano em sã consciência não escreveu um negócio desse, não, isso depõe contra mim. Isso mostra a minha podridão. Isso mostra que eu não tenho mérito. Isso mostra que eu não posso fazer nada para ser salvo. Que doutrina de gente doida, né? Mas quando você vai a essas doutrinas, do modo correto, a questão passa a ser um pouco diferente, porque a questão agora
Não é o que você sente ou o que você acha que é capaz de fazer para ser salvo que importa. Você pode até achar que é um eleito, meu irmão. Pode até achar. Você pode até ter esse sentimento. Mas eu quero te convidar hoje a aprofundar nas doutrinas da graça e no próprio Deus. Porque se de achar eleito também não é sinal de eleição, não. Paulo está dizendo aqui, que a vida de um eleito demonstra sinais de quem é eleito. Portanto, se alguém usar o argumento das doutrinas da graça para praticar todo tipo de imoralidade, todo tipo de bebedeira, todo tipo de prostituição, de idolatria, e usar como argumento que ele é salvo e não pode perder a salvação, eu quero te dizer que essa pessoa nunca viu a salvação, passou longe dele e ele nem reconheceu. Está longe, ele nem sabe o que é ser salvo. Porque Paulo está dizendo, se você é um eleito, a obra de Deus no seu coração vai fazer você insistir que isso é o melhor que existe na face da terra. E você vai ser santo, porque o seu Deus é santo. Porque o Deus que te salvou é santo. E você vai ser igual a Ele. O propósito da eleição, segundo o apóstolo, é que nós sejamos santos e irrepreensíveis diante de Deus, em amor. Essa doutrina não serve para ficar dizendo quem é que vai para o inferno ou quem é que fica no céu. Outro erro. Vamos discutir, então, quem é salvo e quem não é. Bobagem. Isso é bobagem. Então eu não sou salvo por isso? Não, meu irmão. Se você tem os sinais da graça, você anda conforme a graça que te alcançou. Você anda pela fé que foi depositada em você. A fé que Deus te deu na sua bondade e misericórdia para você andar em boas obras. Deus escolhe essas pessoas para que elas andem em santidade. Se não há santidade, não há escolha. Com certeza. Agora ficou duro, está todo mundo olhando para mim com cara feia. A santidade não indica em maneira nenhuma que a gente foi escolhido. A santidade não precede a eleição, meus irmãos. É isso que eu quero dizer. Mas se você foi eleito de verdade, você está habilitado. Você passa a viver em santidade porque ela é uma evidência da sua relação com Deus. A santidade evidencia o seu amor por Deus. A santidade mostra que você está interessado em responder a Deus pela fé que Ele te deu, livremente. Livremente. A santidade é um sinal de que a nossa eleição e a nossa fé são autênticas. Nós recebemos pela graça a capacidade de realizar boas obras, não para a nossa glória, não para sermos salvos, mas porque nós fomos salvos. Para isso que Deus nos elegeu. Nós realizamos tudo isso, sim, porque Deus nos elegeu. Porque agora você pode andar em novidade de vida. Agora você é uma nova criatura. A santidade, portanto, é uma forma de validar, de demonstrar publicamente que nós somos santos, que nós fomos eleitos. O nosso testemunho testifica da nossa relação. Qual relação? Com você mesmo? Com a mundaneidade, com tudo isso? Ou com Deus que te salvou? Lembra lá, quando diz a Bíblia que a boca fala do que o coração está cheio? É sim, os nossos atos demonstram o que tem no nosso coração. Que essa doutrina quer nos levar a pensar nessa manhã é o que tem no nosso coração. Do que você está cheio? Que Deus realizou por você? Você reconhece isso? Você é capaz de responder com fé a isso? Você é capaz de lutar contra todas esses tribulações, esses pecados que nos assediam diariamente? É isso, a vida cristã é assim mesmo, é uma insistência. Cai e levanta, é isso mesmo.
É isso mesmo. Qual é a segunda bênção espiritual? Versículo 5, ele nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus. A eleição é esse ato que eu estou dizendo para vocês. Deus escolhe, antes da fundação do mundo, esses pecadores que Ele predestinou. Predestinar é uma mostra que Deus dá de qual é o destino dessas pessoas. Onde elas vão chegar. Qual é a finalidade para a qual Deus nos salvou? Deus te salvou, meu irmão, para você ser de Cristo. Para você estar em Cristo. Para você viver por meio de Cristo. Para você ser família de Deus, acolhido na Trindade. É por isso que Paulo usa essa palavra aqui, ó. Ele nos tem agora como filhos adotivos. Como eu já disse, Romanos capítulo 8 lá, Deus tem esse propósito, antes da fundação do mundo, de fazer com que gente ruim faça parte da melhor família que existe na face da terra, família de Deus. Você é filho de Deus. Olha que privilégio que Ele está te dando. Você agora está com Ele. Você vai reinar com Ele eternamente. Você não vai enfrentar a morte eterna, mas você vai viver para sempre. É isso que Paulo está dizendo. É isso que significa que Ele nos predestinou. Ele deu sentido para a sua vida. Ele está dizendo para você que você não vai viver por conta do acaso. Deus está dizendo onde você vai chegar. Deus está delimitando a sua casa. Deus vai te levar para onde Jesus está agora preparando morada. Isso é esperança ou não é? Ou alguma pessoa quer enfrentar a morte na incerteza de saber o que tem lá do outro lado? Quando Deus predestina você, Ele te dá o destino. Está te levando para casa. Na família dele. É igual aquela criança. Já foi? Vai num abrigo. Trabalhei uns anos no abrigo. E as crianças ficam lá, olhando, né? Algumas são treinadas para ser bem carinhosa. Eu que ficava lá trabalhando, eu sabia que elas não eram assim. Né? Quando está lá trabalhando, o pau quebra. Mas quando chegava alguém, ô tio. É o melhor exemplo. Ô tio, você é tão lindo, fofinho, tchucu-tchucu. Você quase olha para mim, vou levar para casa. Mas não é assim que escolhe, não é com mérito. Você bate o olho e fala, é esse. Posso te usar de exemplo, Gi? Né? Está ali a Gi. É esse, é meu filho. É meu filho. Quem falou para você que era seu filho? Não nasceu da sua barriga? É assim, ó, que Deus faz com a gente. Você bate o olho e fala, é meu filho. Quer saber o que ele fez, de onde ele veio, o que ele vai? Não interessa. É meu. Está entendendo por que Paulo usa isso aqui? Que é assim. Não adianta ele fazer tchucu-tchucu. Não adianta você querer mostrar que é bom. Porque o critério de Deus é íntimo. Ele bate o olho e fala, ó, é meu. Vou levar para casa. Agora é meu filho, vou registrar. E é filho. Come na mesma mesa. Ganha os mesmos presentes dos irmãos. Vai para a escola. Está entendendo a importância disso aqui? Tudo isso, Paulo está dizendo no versículo 6, é para o louvor da glória, da graça de Deus, que nos deu todas essas bênçãos espirituais, a eleição e a predestinação, gratuitamente. Leia na sua Bíblia, no amado. No amado.
Ele faz tudo isso para você saber que existe uma relação de amor acontecendo. Deus derrama o seu amor sobre o seu filho aceita aquele trabalho, o Espírito confirma isso tudo, e tudo isso para te abençoar, para alcançar a sua vida. Claro que Deus sabia quem ia pecar, claro que Deus sabe todos os males que existem no mundo, claro que Deus sabe de todas as injustiças no mundo, sabe de tudo isso, meus irmãos. Deixe de questionar a Deus e olhe agora onde Ele te coloca. Seria Deus injusto? Paulo já disse lá em Romanos 9, essa é uma pergunta que não deve ser feita. Não deve ser feita. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus fez todas essas coisas para demonstrar nele mesmo que a glória dele vai prevalecer, como está escrito lá em Apocalipse. Um dia a história vai terminar bem. Um dia Deus vai reinar soberanamente sobre todos, vai julgar todo o mal, toda injustiça, vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Toda lágrima vai ser enxuta. E é para isso que Ele te elegeu. É para que chegar naquele dia você esteja abraçado com Ele e não esteja jogado na condenação eterna. É para isso que Ele te elegeu. É para isso que essas bênçãos foram dadas para você. Não é para ficar julgando quem é e quem não é, ou se Deus é justo ou injusto. É para reconhecer a sua bondade infinita, que nos foi dada em Jesus Cristo. É isso que Ele está dizendo. A história vai acabar bem, meus irmãos. Deus vai fazer tudo em todos. Ele vai ser tudo em todos. Ele vai estar presente com você até a eternidade. Não te desamparou porque Ele te elegeu para ser filho. Te adotou da família dEle. E Ele faz tudo isso, versículos 6 e 7, perdoando os seus pecados. Olha aí, ó. Nele temos a redenção. O que é a redenção? Já viu aqueles filmes dos gladiadores, que eram escravos? Alguém chega lá e ele está enjaulado. Assiste o Gladiador, né? Tem uma cena lá que é assim. Está enjaulado. Chega um homem e diz, olha, eu vou comprar. É meu. Eu quero aquele ali, é fortão, bonitão. Vou colocar ele para lutar. Redimiu. Isso é a redenção. O que Paulo está dizendo, ele vai dizer isso depois, no capítulo 2, é que você está escravizado. Você está preso dos seus pecados, mas Cristo, nessa obra de te presentear, Ele perdoa os seus pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que Ele fez multiplicar para conosco em toda sabedoria e prudência. Quando Deus elege a humanidade caída, Ele tinha a intenção de fazer exatamente isso aqui, por meio de Jesus. É Cristo que vai lá e compra você. Te liberta da escravidão do pecado. Não é só um ato declarativo de Deus. E diz, você... Não, Deus faz alguma coisa. Deus age na sua história. Deus age no mundo. Deus se encarna. Deus desce lá da sua glória, para a sua própria glória depois ser manifestada, para te salvar. Você acha que Deus não fez nada? Está aqui Paulo dizendo para você, ó, Ele te redimiu. Foi lá embaixo, para te buscar. Jesus é o meio pelo qual Deus elege. Jesus é a ação de Deus no mundo, é a prática de Deus, para te chamar das trevas e para te colocar no seu reino. Deus nos escolhe porque Ele ama o seu Filho Jesus Cristo. É isso. Por causa desse amor, dessa relação infinita que Ele vai lá e te chama. Por causa de Jesus. É por causa do desejo de Jesus de ter irmãos, de ter um povo escolhido, peculiar, como a gente já leu lá em Êxodo 19. Versículo 11 e 12, nele nós somos feitos herança.
De novo, Paulo diz, predestinados conforme o propósito. Qual o propósito? É esse, meus irmãos. De eleger pecadores para serem filhos. De eleger bastardos para serem legítimos. Esse é o propósito. Segundo, ele faz todas as coisas, segundo o desígnio da sua vontade. A essas alturas, nós já podemos dizer com certeza que se Deus tem algum controle, né, e Ele tem todo, sobre a história, Ele também tem poder para eleger quem Ele quiser. Tem conversa. Deus faz a sua escolha soberana de quem Ele vai salvar, segundo a sua vontade e desígnio somente. Romanos 9,16, de novo. Assim Deus faz essas coisas e não depende de quem quer e de quem corre, mas da sua misericórdia. Deus elege com base na sua misericórdia. E o Espírito Santo, versículo 13 e 14, para a gente encerrar. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Também, crido nele, fostes selados com o Espírito. Olha a obra do Espírito na eleição. Selar você. Comunicar toda essa graça. E na semana que vem isso vai ser pregado com mais ênfase. Testemunho do Espírito. Mas a obra do Espírito é clara, meus irmãos, quando ela revela a vontade de Deus pela pregação do Evangelho para você. Deus fala pela sua palavra. Ele chama pecadores ao arrependimento por causa da palavra. Está aí, Esse Espírito vai selar aqueles que ouviram essa palavra. Esse Espírito vai usar do seu poder de convencimento, conforme as palavras de Jesus lá em João. Ele te convencerá da justiça, do pecado, do juízo eterno. E por que ele faz isso? Porque ele já te elegeu. É o Espírito que garante que nós somos selados. Nós estamos lacrados agora com essa promessa que não pode ser revogada. Não pode. O que nós aprendemos, meus irmãos? Que a salvação é um dom de Deus. E Deus executa a sua vontade soberana de eternidade a eternidade. Quero que você vá para casa pensando se vale a pena mesmo colocar Deus no banco dos réus. Deus é mesmo injusto ou justo para com alguns? Deus é sempre justo, meus irmãos, porque Ele escolhe a sua escolha. E isso é o caráter da sua justiça e da sua misericórdia. Ele não escolhe entre bons e maus. Ele só escolhe entre maus. Aprenda isso hoje. É simples. Deus não escolhe entre quem é bonzinho e mauzinho. Todo mundo é ruim. Romanos 3. Todos pecaram. Ninguém merece a glória. Então pare de insistir com isso. Pare de lutar contra Deus. Pare de recalcitrar, como Paulo, contra o aguilhão divino. Receba de graça e não resista à voz do Espírito Santo no seu coração. Quero te dizer hoje que se a eleição fosse condicional, todo mundo estava condenado. Todos estariam condenados. Porque o critério de Deus não é selecionar entre os bons e os maus. Só seleciona entre gente má. Número 1. Número 2. A eleição, em maneira nenhuma, elimina a nossa responsabilidade moral. Porque Deus nos chama para sermos santos e irrepreensíveis. Uma pessoa que sofre de qualquer tipo de vício, ela está escravizada àquele vício. Ela não tem opção de não fazer aquilo. Vícios sexuais, alcoolismo, drogas,
Pergunta para ela se ela consegue ficar sem. Ela não tem essa liberdade. Porque ela não dá conta de escolher. A única opção é usar, é fazer, a vontade própria. A única opção é essa. É por isso que a eleição não é inconsistente com a responsabilidade moral do homem. Deus não vai te forçar a fazer o que você não quer. Ele vai te convencer livremente a abraçar a sua graça. Então, nessa manhã, meus irmãos e minhas irmãs, ouça a voz do Espírito Santo, de Deus. Você tem duas opções. Você pode estar se perguntando agora, eu sou um eleito ou não sou um eleito? Ah, pastor, mas eu levo uma vida de pecado e blá, 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 blá. Eu sei. Minha pergunta para você, você confia na soberana vontade de Deus de te chamar do jeito que você está hoje? Isso é que é difícil, porque essa doutrina te humilha. A primeira barreira que essa doutrina faz cair é o seu orgulho de achar que você pode cooperar com Deus de alguma forma para ser salvo. E eu quero te dizer mais. Se a essas alturas o Espírito de Deus já está te fazendo perguntar se você é um eleito, é possível que esse seja um sinal de que você é. Porque Ele está te dando vida. Então responda. Morto não responde. Mas se surge o interesse, se surge pelo menos a tentativa de pensar sobre essas coisas, ouça a voz do Espírito e não resista a Ele nessa manhã. Atenda ao chamado de Deus, porque ele só pode ser atendido de forma livre. Deus não vai te obrigar. É um risco, e toda relação incorre num risco. Que garante que você vai casar com alguém e ele vai cumprir as promessas que fez? Nada. Não tem garantia. A única coisa que está ali, sendo colocada em questão, é a palavra, é a promessa. A gente casa com promessa. O Espírito está te convidando a casar com Ele. Porque a promessa dele, e a Bíblia está dizendo que Ele te faz filho da promessa. Casa com Cristo hoje. Casa com Cristo. Recebe essa salvação que Ele está te dando de graça. Porque quem Deus nunca chamar, nunca vai responder. Vamos orar. Pai, nós te pedimos a tua bênção espiritual, como nós lemos. Nos ajude, Senhor, a crer e a responder com fé. Que o nosso orgulho caia e a nossa miséria seja revelada. Põe para fora, Deus, toda a podridão da nossa alma. Que essa doutrina nos leve a te adorar. Que a eleição, Deus, seja um sinal de que nós estamos marcados por esse Espírito bondoso, gracioso, que nos convida gentilmente a cear com Ele, sentar na sua mesa. Que privilégio santo, Senhor. Enche o nosso coração da alegria da tua salvação. Renova, Senhor, os nossos dias. Renova a nossa mente, coração. Para permanecermos firmes. Sempre respondendo, Pai, apesar dos nossos pecados, apesar da nossa fragilidade. Responder a Ti com graça. Ajuda-nos, Senhor, te pedimos. Nós vamos adorar a Deus. Você vai receber agora pão e vinho. Só os filhos sentam-se à mesa. Isso é um privilégio de ter na sua mão, meu irmão e minha irmã, pão e vinho. Como um sinal da sua comunhão, da sua filiação. Como um sinal de que Deus te elege e te convida para participar à mesa com Ele, como filho.
Deus tem urgência em te abraçar. Deus tem urgência em chamar os filhos de volta para casa. Deus tem urgência em celebrar com o seu povo. Então recebe pela graça, recebe de graça, pão e vinho, corpo e sangue, que te remetem à obra de Jesus, realizada na cruz por você. Ore agora, arrependa dos seus pecados. Confie nesse chamado de Deus. Confie nesse ato soberano de Deus de te eleger, de te chamar para a sua família.